A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria de dizer um bom dia para cada um que está aqui nessa manhã, dizer do nosso privilégio de estarmos na casa do Senhor nessa manhã, para juntos meditarmos a respeito da sua palavra, daquilo que Deus tem para conosco nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 28. Nós leremos somente um versículo deste Salmo para a nossa meditação nessa manhã. Salmo de número 28, versículo de número 7. Já está lá projetado, Salmo de número 28, versículo 7. Todos juntos, vamos ler as palavras desse Salmo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Oremos mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela nos guia nesse mundo, porque ela revela a respeito do Senhor para cada um de nós. Vem nos abençoar nessa manhã, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Quem ouve ou lê simplesmente este versículo de número 7 do Salmo de número 28, tende a achar que tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Davi estava de maneira solucionada, resolvida, tudo até certo ponto tranquilo. Afinal, Deus era a sua força, Deus era o seu escudo, nele o coração do salmista confiava, pois ele havia sido socorrido. Será que a vida de Davi é tão diferente da nossa? Se você acompanhar comigo a leitura do começo desse salmo, veja se parece a mesma pessoa falando. Ele começa assim: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. A vida de Davi foi marcada por eventos traumáticos. Alguns ele foi atrás. Alguns problemas ele caçou, mas outros não. A própria posição que ele estava trazia grandes ansiedades, angústias, responsabilidades e problemas. Será que não parece com cada um de nós? Será que a vida também nos reserva momentos de dificuldade, de tribulação, de ansiedade, de medo? Medo de tudo e de todos? Pois é. O cenário do Salmo de número 28 era sim um cenário de profunda angústia de Davi. Mas no decorrer desse salmo, ele transforma essa angústia em louvor. Nada indica que as circunstâncias tenham mudado. O que mudou, na verdade, foi a perspectiva com que Davi olhava para o Deus da aliança. E há uma verdade central na teologia reformada: a paz do crente, a minha paz e a tua paz, não depende das mudanças das circunstâncias, mas depende da imutabilidade de Deus. Deus é fiel e permanecerá fiel conosco. Nosso Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, todos, até aquele que a gente acha que ele está calado, que ele está
indiferente para conosco. É isso que o versículo 1 diz, até na Nova Versão Internacional diz: se o Senhor permanecer indiferente. Aliás, dizem até que o contrário do ódio, do amor, não é o ódio, é a indiferença, né? Deus é conosco e permanecerá fiel. Calvino diz que a fé levanta os olhos acima das dificuldades presentes e repousa na promessa de Deus, ainda que os sentidos nada enxerguem. Deus está conosco. E à luz desse versículo 7, pelo menos 4 coisas nós podemos retirar a respeito do que Davi diz e revela de Deus para com o seu povo. A primeira coisa é que Deus é a minha e a sua força. Vamos dizer juntos: Deus é a minha força. O texto começa com essa afirmação profundamente pessoal: Deus, o Senhor, é a minha força. Note que Davi não diz apenas que Deus lhe concede força. Ele afirma que o próprio Senhor é a sua força, aquele que sustenta. Meus irmãos, a nossa força espiritual jamais nasce no esforço humano. Nasce em Deus, nasce na sua pessoa. Durante a semana eu sou capelão no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. E não é raro ouvir pessoas num momento de profunda angústia, principalmente quando estão perdendo alguém que amam ou acabaram de perder, falando: eu vou ter força. Ah, meus irmãos, são dramas que a gente topa naquele hospital, são dramas que nos atingem na nossa vida. Se a gente olhar para a gente mesmo, a gente não vai ter força. Eu gosto das palavras que estão, eu até separei aqui porque confesso que de cor eu não sei, mas as palavras de Lutero, ao compor Castelo Forte, ele diz assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabei quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. É uma verdade. Sozinho estamos perdidos. Gosto das palavras que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tão conhecido por tantas pessoas: tudo posso. A gente sabe de cor, né? Mas quando vem a pancada, a gente fala: eu estou sem força alguma. E qual é o contexto que Paulo está escrevendo isso? É só a gente ler o que ele escreveu um pouco antes. Ao falar que ele aprendeu a viver contente em toda circunstância, em toda ocasião. Tendo ou não tendo, porque tudo posso suportar naquele que me fortalece. É só o Senhor para nos dar força nesse mundo que nos traz insegurança. A suficiência do crente está em Cristo, jamais em mim, e me permita dizer, em você. Portanto, quando as suas forças acabarem, lembre-se de que o Senhor nunca se cansa, nunca se cansa. Lembre-se também que a oração vale mais do que a autossuficiência. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Colocai diante de Deus pela oração e súplicas e com ações de graças. Deus tem cuidado da gente.
Coloque diante dele. Esses momentos de oração não são momentos desperdiçados. É investimento. Através deles a gente reflete a respeito daquilo que estamos pedindo e colocando. E quantas vezes Deus vai trabalhando no nosso coração e as coisas até mudam a forma como estamos encarando as situações. Ore sempre. O crente ora. O cristão cresce quando aprende a depender menos de si e mais da força que vem do próprio Deus. Em primeiro lugar, o Senhor é a minha força, é a tua força. Em segundo lugar, ele diz que o Senhor é o meu... Vamos todos juntos? O Senhor é o meu escudo. O escudo era a principal defesa de um guerreiro. Davi reconhece que a sua verdadeira segurança não estava no exército nem na estratégia militar, mas em Deus. Agora, me permita dizer que isso não significa ausência de sofrimento. Aqueles que caminham mais comigo ouvem uma frase que eu digo e digo com muita constância. Tiago sabe. Viver exige, e exige muito. Essa ideia de que crente não tem problema, não vem de Deus. A gente acabou de ler Tiago no capítulo 1. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá de bom grado. Mas o que ele diz antes? Tende por motivo de grande alegria passardes por diversas provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez aprovada, vai te tornar perfeito e íntegro, quer dizer, amadurecido. E aí ele diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E quando a gente está vivendo a luta, o transtorno, a tribulação, muitas vezes a gente não age com sabedoria. Estou falando uma mentira? A gente tem que pedir sabedoria. A providência divina não elimina as batalhas que temos que viver nesse mundo. Mas nós temos que compreender que Deus governa cada uma delas. As coisas não acontecem por acaso, mas pela mão paternal de Deus. Nada escapa ao seu controle. Como eu aprendi, já até citei em outras pregações, de um paciente de 9 anos, ao me interpelar a respeito de... Ele virou para mim e falou assim, tem uma coisa que as pessoas falam de Deus que não é verdade, pastor. 9 anos, criança, eu falei, o que esse menino vai falar para mim? As pessoas dizem que Deus está no controle. Deus não está no controle. Eu falei, Jesus amado, o que eu falo para uma criança? Aí eu aprendi em técnica de comunicação que você devolve a pergunta. Por quê? Ele simplesmente virou para mim e disse, porque Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Uma criança de 9 anos, paciente da nossa oncologia, me ensinou a respeito de soberania de Deus, de bondade de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as que não são confortáveis. E as lutas não são confortáveis. Nada escapa ao controle do Senhor. Nenhuma enfermidade, nenhuma perseguição, nenhuma lágrima, nenhuma perda. Tudo está debaixo da soberania de Deus nas nossas vidas. E Spurgeon diz, a providência é o travesseiro sobre o qual o cristão repousa a sua cabeça.
que o travesseiro nosso não seja aquele gostoso que você estava talvez abraçadinho essa manhã, mas seja o travesseiro da soberania de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, Ele que nos consola em nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia, com a mesma consolação com que nós fomos contemplados por Deus. E aí no versículo 7 diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. E consolação é trazer para perto, é estar ao lado, é exortar, é encorajar, é motivar, é falar: Deus é contigo. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Em terceiro lugar, ele diz: nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Vocês observaram a ordem das coisas? Primeiro vem a confiança, depois o socorro. Primeiro a confiança, depois o socorro. A fé bíblica, verdadeiramente bíblica, não exige enxergar primeiro para somente depois confiar. Nós somos chamados a primeiramente confiar em Deus, ainda que a gente não perceba. Deus está trabalhando. Tem hora que a gente vai e acorda o mestre e fala: tu não te importa que eu estou perecendo? E aí o Senhor Jesus, que estava dormindo no barco, se levanta, vira para o Marcelo e fala assim: homem de pequena fé. Vira para a tempestade e fala: acalma-te, emudece. No devido tempo, o Senhor vai falar isso para as tempestades. Nem sempre da forma que desejamos, no tempo que achamos que Ele deve fazer, mas Ele fará isso. O relógio do Senhor nunca atrasa. A sua vontade nunca falha. O seu amor nunca muda. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele tem nos amado. Portanto, continue orando, mesmo que Deus esteja parecendo silencioso e indiferente para com a sua situação. Continue orando. Volto a dizer, quantas vezes oramos, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, e aquilo que a gente achava que era a solução para os problemas, o nosso olhar muda. E a gente passa a orar até por outra coisa. Já aconteceu isso com você? Deus trabalha nos nossos corações quando oramos. Temos que crer nisso. É preciso colocar diante de Deus, mas estar aberto para ouvi-lo. E deixa eu abrir um parênteses: quer ouvir a voz de Deus? Vá na palavra, meu irmão. Vá na palavra, minha irmã. Tem gente indo atrás de tanta revelação. E como eu falei essa semana, eu não tenho chamado para ser pastor Kodak, aquele que revela. O que precisava ser revelado, foi revelado na palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Vá na palavra. Se tem algum texto que te incomoda, pesquise a respeito do mesmo. Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas. Pesquise, converse com quem tem mais tempo. Deus fala com o seu povo. Deus tem falado conosco através da sua palavra.
E não despreze aquele texto que te aperta. Sabe aquele que você fala, precisava ter na Bíblia isso? Precisava, porque o Marcelo é pecador. Entenderam o recado, né? Todos nós precisamos, porque somos pecadores. Precisamos ouvir a voz do Senhor na sua palavra. Continue orando. Espere o tempo do Senhor. Esperar, coisa difícil, não é verdade? Num mundo que a gente pega o celular e pum, tudo se resolve, esperar o sinal abrir. Esperar aquela fila, esperar o embarque. Esperar a solução dos problemas. Não despreze a espera. Desfrute de momentos preciosos com Deus. Você vai ser trabalhado, creia. A demora de Deus não significa abandono. Deus não está indiferente. Deus não está surdo. Talvez Ele esteja agindo e a gente não está vendo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso escudo. Nele o nosso coração confia. Nele fui socorrido. E por último, o socorro de Deus produz adoração, porque Ele diz, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. A graça de Deus produz no crente adoração. Quem compreende a salvação não permanece indiferente à bondade de Deus. Precisamos desenvolver em nós um coração grato, junto com as nossas petições, com as nossas orações, que são lícitas colocar diante de Deus. A palavra diz para a gente fazer isso, mas fala para a gente ter o coração grato. A adoração não nasce de um emocionalismo, nasce da contemplação da grandeza da obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, o Evangelho transforma reclamões em adoradores. E a gente precisa pedir a Deus isso. Precisa pedir a Deus que o Espírito Santo, na hora que a gente for reclamar, fale assim, agradeça, Marcelo, agradeça. Olhe o que eu tenho feito. A maior prova do socorro divino não foi Deus ter livrado tantas vezes Davi, não foi Deus ter livrado a minha e a tua vida de tantas situações difíceis. A maior prova do socorro divino foi o Pai ter enviado o Filho para salvar pecadores, como cada um de nós aqui. E o Espírito Santo aplicar a obra de Cristo no meu e no seu coração. Amém? Amém mesmo. E esse motivo basta para a gente parar de reclamar de tudo na vida. O Pai mandou o Filho para morrer no nosso lugar. E hoje é um dia muito propício para a gente parar e refletir a respeito disso. Se ao participarmos da ceia, a gratidão não estiver no nosso coração, que Deus tenha misericórdia de nós. A gratidão deve estar presente. A nossa alegria não é somente reservada a esse mundo. Na ressurreição, Jesus venceu o pecado, a morte, Satanás.
E a vida eterna é proposta para aqueles que não tinham a mínima condição de alcançá-la. E permita-me dizer, de mantê-la. Se depender de mim manter a salvação, como disse Lutero, estou perdido. É Deus quem garante, pela misericórdia do Senhor, para com a minha e a sua vida. Louve antes mesmo da resposta completa. Louve, agradeça. Agradeça. Faça da gratidão não só algo repetitivo, mas faça da gratidão um estilo de vida. A gente é muito pródigo em virar para as nossas crianças e fala quando ela recebe um presente, como é que diz? Muito obrigado, não é? A gente não faz isso com os nossos filhos, nossos netos, aqueles que, por exemplo, têm 2 netos. E hoje eu verei. A gente é pródigo de falar, como é que diz? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas a gente, para Deus, muitas vezes passa desapercebido. Agradeça, agradeça, agradeça. A verdadeira adoração é fruto de um coração alcançado pela graça de Deus. Quantas vezes no relato bíblico a gente vê pessoas em que a citação diz, prostrando-se, adorou, dizendo, quer adorar a Deus? Proste-se diante dele. Seja humilde a ponto de reconhecer, Senhor, eu não consigo. Se não for o Senhor, eu estou perdido. Portanto, meus irmãos, Davi começou esse salmo clamando a Deus para que ele não permanecesse surdo, indiferente para com a sua situação. Mas ele terminou cantando, louvando a Deus. Entre o clamor e o cântico estava o Deus que ouviu sim a sua oração. O mesmo Deus continua fortalecendo aqueles que estão fracos, que estão sobrecarregados. O mesmo Deus continua protegendo aqueles que se sentem desamparados. Continua socorrendo aqueles que nele, em Deus, confiam. E é o mesmo Deus que continua transformando lágrimas em louvor. Em Cristo nós encontramos a perfeita revelação desse salmo. Em Cristo nós temos a certeza de que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso Salvador. Ele é a razão da minha e da tua alegria. Para terminar, abandone toda a confiança em si mesmo e descanse na suficiência de Cristo. Cristo tudo pode. Enfrente as lutas, lembrando que Deus governa absolutamente todas as coisas. Lembrem, Deus sempre esteve no controle, pastor. Sempre esteve no controle. Persevere na oração, mesmo quando Deus parecer silencioso. Faça da oração a sua resposta diária à graça recebida. E lembre-se de que a maior demonstração do socorro de Deus foi Cristo, Jesus, ter suportado a morte e morte de cruz, aonde fomos reconciliados com Deus, aonde nós fomos tornados filhos de Deus, não só criaturas, mas filhos de Deus, amados e alvos do seu amor para conosco. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez.
Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é a nossa força, o nosso escudo. Te agradecemos porque em ti confiamos e temos sim sido socorridos pelo Senhor. Pai, transforma as nossas vidas, coloque a gratidão sempre presente em nossos corações, que o teu Santo Espírito nos alerte àqueles momentos em que as reclamações, a murmuração queira dominar a nossa vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.